Oi, meu nome é Stephanie e porque vocês pediram muito. Só a Carol pediu mesmo, né? Desde que a nota do Enem saiu, que a Carol me pede pra falar um pouco sobre como eu estudava pra redação do Enem e tal. E aí, quando eu finalmente reuni todo o material, eu pensei, por que não compartilhar com mais gente, né? E aí eu decidi compartilhar aqui no YouTube, porque em relação à informação eu acho que é a melhor plataforma. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque tudo eu pesquiso no YouTube, né? Tem vários vídeos aqui de redação no YouTube, vídeos muito bons, inclusive, que me ajudaram bastante. 90% do que eu sei vem de vídeos do YouTube, mas mesmo assim, informação nunca é demais, né? E a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar. Lembrando que eu também não sou nenhuma professora de redação, nem de português, nem nada parecido, tô longe disso. Acabei de fazer o vestibular, tá? Então assim, eu tô apenas compartilhando, falando sobre a minha experiência nesse tempo estudando redação. Então, antes de realmente falar, eu acho que tem alguns pontos sobre a redação do Enem que precisam ser ressaltados, né? Digamos assim. A primeira coisa é que a redação, como muita gente já sabe, ela pesa muito na nota do Enem. Independente da área, se é exata, se é humanas, a redação ela tem um peso que vai ou diminuir ou aumentar a sua nota. Então, só isso já é suficiente para a gente dar uma atenção especial para a redação. Mas, além disso, eu considero a redação uma forma segura de você tirar uma nota alta no Enem. Porque se você souber a estrutura da redação, independente do tema, você vai conseguir uma nota boa. E já na questão objetiva, não funciona bem assim, porque você pode dominar a matéria, né? Qualquer matéria, matemática, história, mas caiu uma questão de um assunto específico que você não estudou, a chance de você acertar a questão é bem baixa, né? Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu me considero uma pessoa que tem, não vou dizer facilidade, mas assim, eu sempre gostei de português e linguagens. Só que a minha nota em linguagens não foi maior na redação. Pelo contrário, para não dizer que ela foi a menor, só perdeu para a ciência da natureza. Então assim, outra coisa, muita gente acha que a redação é um bicho de 7 cabeças, que é impossível, que tem que saber muito português, mas na verdade não é bem assim. É claro que é muito difícil, né? Bem difícil tirar 1000. Se a gente for ver, pouquíssimas pessoas no Brasil inteiro tiraram 1000. É assim, até um pouco discrepante, né? Mas, enfim. Inclusive, eu acho que muitas redações de nota 980, 960 valem 1000, sim. Se você for parar pra analisar, isso é uma opinião minha, tá? Não fique pensando que é impossível, tá, gente? O segredo da redação é a prática, mas também, principalmente, seguir, né? Se preocupar em seguir todos os critérios da redação ali na risca. E a gente vai falar muito sobre isso no decorrer do vídeo, tá? E a última coisa é, como eu já disse, no YouTube e em outros lugares, no Instagram também, tem muito conteúdo bom para estudar redação, falando de repertório, falando de estratégia, falando de várias coisas, ensinando redação do zero, assim, tem muita coisa boa. Em um ano, a minha redação foi de 720, que não é uma nota ruim, né, mas também não é excelente, para 980, que é uma nota muito boa. Tudo que eu aprendi foi vendo vídeo no YouTube. Não vou falar que tudo, porque a escola também ajuda, mas, assim, eu só tive uma redação corrigida pela escola. Então agora vai começar o vídeo de verdade, tá, gente? Qual estratégia eu criei pra treinar e pra fazer a redação lá no dia também. E, gente, é uma coisa simples. E é o seguinte, perder o menor número de pontos possível. Porque quando o corretor pega a nossa redação, ela vale 1000, né? Ele não corrigiu, ela vale 1000. Conforme a gente vai errando, a gente vai perdendo ponto. Então, eu me preocupava e não perder tantos pontos, né? E aí, dentro disso, né, a gente pode dividir em várias questões, vários assuntos. E aí eu dividi em tópicos para poder falar de forma mais direcionada. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o tempo. A redação do Enem, ela é muito importante sim, né, como eu tô falando aqui há 10 minutos, mas não é por causa disso que a gente vai gastar 2, 3 horas fazendo a redação. O Enem entende que o candidato vai levar 1 hora para fazer a redação, porque esse é o tempo que é acrescentado de uma prova para outra, né? A prova de exatos tem 1 hora a menos que a prova de humanas, justamente por causa da redação. Mas isso não é obrigatório, tá, gente? Você pode dividir aí o tempo
como funcionar melhor para você. Eu procurava fazer a minha redação, planejar, escrever tudo direitinho dentro dessas 1 hora. Mas é difícil, é bem difícil, porque a gente empaca, a ideia não vem, e isso acontece, tá? É normal, ainda mais quando a gente não tá esperando o tema, que é o que sempre acontece, né? Porque ninguém nunca tá esperando o tema do Enem, e aí você leva um tempo para pensar, para escolher repertório, para a ideia vir. Então, o que eu fazia para me ajudar nessa questão do tempo, já que era tão difícil eu conseguir entregar a redação naquelas 1 hora? Bom, a minha estratégia era, eu decorava o máximo de partes da minha redação. E eu não tô falando de modelo pronto, tá? A gente vai falar de modelo pronto no final do vídeo, é o último tópico, porque ele é mais extenso. E assim, eu sei que é polêmico e eu vou explicar também mais um pouco do que eu tô querendo dizer quando eu digo decorar partes da redação. Dito isso, vamos para o próximo tópico. Bom, gente, o segundo tópico é tema e modelo de texto. Parece óbvio, mas não é. É muito importante prestar atenção no tema, tá? Porque fugiu do tema é zero. Lembra aquela vez que o tema era manipulação dos dados do usuário e muita gente achou que fosse fake news? Então, zero. Não tem nem discussão. E não só prestar atenção no tema, mas ter certeza que entendeu todas as palavras. Porque o tema, ele não é uma palavra, né? Tipo, sustentabilidade. Não, não é. Ele normalmente é uma frase. Vai ser os desafios para promover uma sociedade mais sustentável. E aí você vai ter que ter certeza que você entende todas as palavras, que nem no ano passado. No tema tinha a palavra estigma, que muitas pessoas não sabiam o que era. Então, assim, sem entender completamente o tema, fica difícil de você fazer a sua redação encaixando no tema, enfim. Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Outra coisa é o modelo de texto, né, que é a dissertação argumentativa. Na dissertação argumentativa, você tem que dissertar, expor o seu tema, né, e argumentar, defender a sua opinião. E no Enem, ainda tem a proposta de intervenção, né, que é muito importante, com 5 elementos. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é importante você conhecer o texto que você vai fazer, né? Não adianta escrever carta para o corretor, bilhete, tudo isso zera a redação, tá, gente? Independente se for coerente, se fizer alusão ao tema, se tiver pontuado corretamente, fugiu do tema é zero, fugiu do modelo de texto também é zero. O próximo tópico eu chamei de cortar o inútil. Lá na hora da sua redação, você está fazendo, e aí você pensou em um tema que faz todo sentido, é criativo, coerente, você acha que o corretor vai gostar, vai fazer todo sentido, vai ficar lindo o seu texto. Não bota. Por quê? Porque título não conta, nem tira ponto, entendeu? Não tem por que você botar. O Enem não espera que você coloque o título. Então, assim, você só vai gastar uma linha, e uma linha muito importante, é coisa pra caramba. Pra quê? Para o seu texto ficar mais bonito, mais coeso? Não vale a pena, tá? É isso que eu quero dizer com corta o inútil. Lembrando também que a nossa redação, ela não precisa tá linda. Você não tem que escrever a redação pensando em ganhar o prêmio Nobel ou aparecer no jornal no dia seguinte. Não, até porque você tem um tempo curtíssimo para você pontuar e essa tem que ser a sua única preocupação, tá? Sério. Não se preocupa em impressionar o corretor, em mostrar que você é intelectual, que você lê, que você... Se você tiver uma bagagem, ótimo, mas não se desgaste tentando impressionar o corretor. Preste atenção em pontuar, ou melhor, em não perder pontos, que é o que a gente já falou. O próximo ponto é outro muito, 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 muito importante, que é evitar erros de português. Eu não tô falando para você não errar nada, até porque é muito difícil você fazer uma redação inteira e não ter nenhum erro de português. E até o Enem sabe disso, tanto que você tem um limite para erros, né? De gramática, você pode errar 2, concordância, tem um negócio assim, tá tudo explicado lá na cartilha, se você quiser dar uma olhada depois. Então, assim, até o Enem sabe que é muito difícil você não cometer nenhum erro de português. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, evite erros de português. Se você não tiver seguro, não escreve. Se você não tiver certeza que aquela palavra se escreve daquela forma, não escreve. Procura outro, procura um sinônimo. Se você não souber ou não tiver certeza que separa a sílaba daquela palavra daquela forma, espreme na linha, mas não separa a sílaba,
tá? Ah, e lembrando da margem também. Se você passar da margem, você perde ponto, e se tiver espaço antes da margem, você perde ponto. Então, isso é erro técnico. E é importante se preocupar com isso para não perder ponto de bobeira. Ah, e outra coisa também que se encaixa, né? Tá dentro dos erros de português, que é uma coisa que eu usava quando eu tava treinando, que é sempre procurar, se eu não estiver muito segura, escrever a frase na ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento. E aí, dessa forma, você tem certeza que não precisa de pontuação, de vírgula. Então, o que é isso? Sujeito, Maria, verbo, comprou, complemento, pão. Maria comprou pão, ponto final. Não precisa de vírgula. Agora, se você for mexer, Maria pão comprou. Fica poético, fica mais bonito, dá um estilo para o seu texto. Mas se você não tiver certeza, não souber muito bem, não dominar a pontuação, eu sugiro que use a ordem direta, porque é uma forma segura e você sabe que não vai ter nenhuma vírgula ali, não há necessidade de vírgula mesmo, tá? E agora, seguindo para o nosso último tópico, mas de forma nenhuma menos importante, que são os famosos modelos prontos. Eu não chegava na redação com frase, palavras decoradas que eu já sabia. Não, eu não tinha esse tipo de modelo pronto. Mas como seria a estrutura da minha redação, eu já sabia sim. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor do que eu tô falando e principalmente voltar um pouco lá naquela questão que eu falei de decorar partes para economizar tempo. Por exemplo, eu já sabia que eu ia começar a minha redação, a minha introdução, e a minha primeira frase seria usando algum repertório. A segunda, eu ia escrever o tema com outras palavras. E na terceira, eu ia expor minha tese, né? Que são as duas coisas que eu vou defender nos próximos 2 parágrafos. Então, essa era a minha introdução para todas as redações. Eu já chegava na prova sabendo que a minha introdução ia ser assim. Eu não acho que os modelos prontos mesmo, né? Coringas, sejam ruins. Não, eu acho que eles podem te ajudar, inclusive. É óbvio que você precisa adaptar de um tema para o outro, né? Porque você não vai escrever a mesma coisa em todas as redações. E dar um pouco de autenticidade, né? Para não copiar e colar. Essa coisa de copiar e colar eu também não recomendo, não. Outra coisa que eu fazia também é decorar os conectivos. Então, no segundo parágrafo, eu já sabia que eu ia começar com um conectivo de introdução, né? Eu já sabia, inclusive, qual era, que era a priori. Antes eu usava em uma primeira análise, você pode escolher, você pode ver lá a lista e escolher. Mas, assim, todas as redações eu usava esse. Porque economiza tempo, né? Você não fica pensando, qual que eu vou usar hoje? Não, você já sabe qual que você vai usar. Antes, eu tinha escolhido para usar sempre, né? Em uma primeira análise, mas aí depois eu mudei por a priori. Por quê? Porque é mais bonito, né? Também porque é menor. Em uma primeira análise era muito grande, ocupava muito espaço na linha. Então, a priori já é mais pequenininho. Gente, é tudo aqui, ó, estrategicamente pensado. Tem que ser assim, tá? Mas, enfim, eu já fazia isso. E na conclusão também, eu já sabia que eu sempre ia começar com portanto, porque eu ia ter que usar um conectivo de conclusão de qualquer forma. Então, pra não ficar pensando, qual que eu vou usar? Sendo assim, só assim, portanto, eu já usava portanto em todas as redações. E, gente, isso parece bobeira, parece que não adianta muita coisa, mas adianta sim. Você já chegar sabendo o que você vai escrever em cada parte, isso já é um adianto sim. E também, gente, a proposta de intervenção, né, que é muito importante você ter os 5 elementos. Você não pode entregar a sua redação sem os 5 elementos. Então, se preocupe em ter certeza que todos os elementos estão ali. E se você quiser, você pode inclusive já montar a sua proposta de intervenção. Eu fiz isso, eu já sabia quais palavras eu ia usar para cada elemento, né? Porque são 5. Para cada um dos elementos eu já sabia como eu ia introduzir eles no texto, né? Então eu sempre começava, cabe ao ministério, e eu também sempre usava ministério. Eu já sabia tudo. É claro que eu só ia variando com o tema, né? Se fosse tema de educação, Ministério da Educação. Tema de saúde, Ministério da Saúde. Se desse para combinar os dois, eu botava juntamente com... Então, assim, já estava tudo encaminhado. E aí, outros, né? A fim de que sempre botava também, espera-se com essa medida que... E aí eu retomava ao primeiro repertório que eu usei na minha introdução, e aí fechava a redação circular, né? Que fala que quando
parte de baixo se liga com a parte de cima e fica tudo bem amarradinho. Bom, no mais é isso. Para resumir agora tudo que eu falei, primeira coisa é que a redação ela pesa muito, então vale a pena você dedicar um tempo para estudar a estrutura, para ver como é que é direitinho. E tem muitos recursos para isso na internet, então não tem desculpa. A segunda coisa é focar em fazer a sua redação de forma técnica, tá? Não precisa ser o texto mais bonito da sua vida, não vai ser o texto mais bonito da sua vida, porque você vai fazer ele 1 hora, então assim, não vai ser mesmo. Mas precisa sim seguir todos os critérios, tá? Então se preocupe em não deixar faltar nada. É a famosa receita de bolo, gente, tem que seguir. Se seguir, não tem erro. A última coisa, voltando a falar dos modelos prontos, não acho que eles sejam um problema, acho que eles ajudam sim, mas não copie nada de ninguém. Isso daí eu realmente não recomendo. Então, gente, é isso. Eu espero de coração que eu tenha conseguido ajudar alguém, principalmente a Carol, né? Desculpa a demora, inclusive. Se vocês tiverem qualquer coisa para acrescentar, pode comentar, pode me mandar mensagem. Eu gosto muito de falar sobre redação. Eu gostei muito de reunir material, né, de pesquisar para fazer esse vídeo e até de gravar. Tá sendo um pouco complicadinho, mas até que é legal. Se você gostou, curte pra gente alcançar mais pessoas, divulgar a informação. E é isso, gente. E é isso. Qualquer coisa me chama. Até se tu quiser falar, pô, tu falou besteira, né? Nada a ver isso que tu falou. Me chama. É isso, gente. Um beijo. Se cuidem e tchau, tchau.